O que é a política em última instância? É o conflito civilizado. Por isso que a política é que comanda a justiça. Barraco Filosófico. Ou não, é que eu estou assim, nesse momento que a gente está vivendo com esse governo que é tão pobre subjetivamente, né? Uma miséria subjetiva, uma pobreza subjetiva, né? E aí eu estou vendo as imagens, eu estou muito espantada, Genuíno, assim, por uma conversa próxima, né, que a gente está tendo agora, como que você tem uma mente rica de imagens mentais, que a gente vê como se é uma pessoa rica subjetivamente. Olha as coisas que você disse, né, de riqueza subjetiva. Você falou, ó, ele conheceu a eletricidade, que é moderna, na tortura, que é medieval. Você construir esse pensamento de uma riqueza subjetiva. Eu sou filho dessa rebeldia, daquela mãe que casou grávida. Então, estou muito feliz, assim, como eu tô, tanto agora quanto ontem, né, de ver você, ouvir você hoje, e eu ter ouvido o Lula ontem, assim, de alimentar a nossa subjetividade, a nossa mente, o nosso espírito, com pessoas que têm uma subjetividade rica, bonita. Passar para a Tati. As Forças Armadas têm um papel recorrente na história do Brasil, desde a República, né, a partir do segundo ato emancipatório, que foi a República, de agirem de forma a forçar rupturas. Mas a gente fala muito disso e a gente esquece que houve sempre uma cumplicidade da imprensa. A imprensa brasileira sempre esteve desse lado, que forçou as rupturas através das Forças Armadas. Não foi diferente agora, como nas outras ocasiões, né? Não foi diferente na década de 10, dos anos 2000. A imprensa, não sei nem se a gente pode dizer cúmplice, como eu digo, mas a imprensa talvez tenha sido mais do que isso, tenha sido a mentora intelectual das Forças Armadas. E hoje eu percebo que foi a partir da instauração da Comissão da Verdade que esse vento passou a soprar muito forte, que culminou no golpe de 16, no golpe de 18, porque foi outro golpe em 18, não é o mesmo golpe, com a imprensa soprando, enfunando a vela da sociedade, das Forças Armadas, das forças políticas. E a partir de ontem, eu vi uma mudança de vento. Por quê? Porque eu vi a linha editorial do jornal, que é o Jornal Nacional, dar uma guinada. Essa guinada não foi voluntária, não foi espontânea, foi uma guinada forçada. Suspeito, por lógica apenas, especulando que seja porque há implicações no HD da Operação Spoofing, que está lá no STF, de nomes poderosos da imprensa. Não estou falando, talvez, nem de jornalistas, talvez de empresários. E eu queria saber se o constituinte, deputado, pessoa comum, filósofo genuíno, percebe que talvez essa mudança de ventos está acontecendo. Tatiana, o livre-arbítrio e os ventos não são autônomos em relação à história dos humanos. Existe o ser social, existem as contradições políticas e as contradições de classe. E, no meu modo de entender, tem muitos interesses em jogo. Em primeiro lugar, essa grande articulação que produziu esse monstro que está aí, que eu prefiro não citar o nome, acirrou as contradições da sociedade brasileira. O isolamento do Brasil no mundo, a questão do número de mortes, a degradação social, a situação econômica difícil, há uma crise civilizatória, do ponto de vista dos valores do futuro e tal. Essa crise mexeu com os interesses de classe. E aí, veja bem, os agentes se mexem, não é por livre-arbítrio nem por uma conspiração. É porque a crise explicita os diferentes papéis, como desse que você citou. E, às vezes, a história revela que há fatos ocasionais que produzem grandes acontecimentos. Você se lembra, a Primeira Guerra Mundial foi a partir
da morte, né? E de uma acusação contra um oficial francês, tá certo? Veja bem, são fatos desse tipo que às vezes explode. Por exemplo, eu acho que essa cumplicidade chega a hora que ela se quebra. Se quebra porque as diferenças explicitam e abre-se um processo de mudança dos ventos. Esses ventos começaram a mudar, mas ainda não se consolidaram. A gente também tem que... Houve um início de mudança de vento, mas ainda está em curso. Pode ser interrompido? Pode. Agora, é necessário a gente levar em conta que a história não se repete. Ora é uma farsa, ora é uma tragédia. Para que a farsa não vire uma tragédia, que é o que nós estamos diante de uma farsa, que foi a Operação Lava Jato, a eleição do capitão, é necessário que a gente recupere as bases de uma saída democrática. Neste sentido, Tatiana, as Forças Armadas, eu tive muito contato com elas, como vítima e também como assessor no Ministério da Defesa. As Forças Armadas nasceram na história do Brasil de um pacto político da classe dominante de repressão ao povo. Lembre-se que as Forças Armadas nasceram de Canudos, da Guerra do Paraguai, nasceram na Casa da Marinha da rebelião, né, dos negros, por causa da comida, o almirante negro. E elas se formaram na República Velha com o florianismo, com toda aquela visão de ser protagonista com a proclamação da República, e elas criaram uma ideia o seguinte: as Forças Armadas monopolizam a defesa da pátria, com aquela ideia de que pátria vem de paz, e monopolizam o Estado. O Estado são eles, tanto que eles têm uma justiça própria, que é a justiça militar, e se criou um grau de autonomia e tutela exagerado. Então, eles se acham no direito de não serem julgados por ninguém. Qual foi o problema deles com a Comissão da Verdade? É que é a primeira vez na história do Brasil que o Estado estabeleceu uma comissão para levantar dados sobre a ação do Estado. E eles não aceitaram isso como questão de princípio. E aí, isso se misturou com o conceito de guerra revolucionária, o conceito do politicamente correto, o marxismo cultural, para justificar a transformação do PT e do Lula em inimigo. Então, nesse sentido, a ideologia, o conservadorismo com a ideologia manipulatória produziu uma narrativa que justificava essa ruptura autoritária. O Brasil está diante de uma ruptura autoritária, uma espécie de contra-revolução autoritária, de contra-reforma autoritária. Nesse sentido, nós temos que enfrentar um desafio, é impedir que essa ruptura autoritária se consolide com o capitão. Por isso que a não eleição dele é fundamental, a desestabilização dele é fundamental, para ele não dar continuidade a um regime autoritário. Qual é a natureza desse regime autoritário? Não é uma ditadura tradicional, é uma ditadura por dentro do Estado, por dentro das instituições. Ocupa o IBAMA, ocupa o FUNAI, ocupa o Ministério da Educação, destrói a cultura, destrói os órgãos de controle e vão militarizando. Você tem 11 mil militares no governo. Você tem, na hora que as Forças Armadas começam a se dedicar à gestão do Estado, elas perdem o sentido de defesa nacional. Qual é o conceito de defesa nacional? É você diminuir vulnerabilidades do país. Um país que não tem inimigo, ele tem vulnerabilidades, ou pelo ar, ou pelo mar, ou pela selva. E você tem que ter um sistema de desenvolvimento tecnológico para diminuir vulnerabilidade. Hoje, no mundo, todo mundo é vulnerável. Você tem que diminuir a vulnerabilidade. Então, o Brasil, por exemplo, como é que você diminui a vulnerabilidade? Se você tem integração sul-americana. Veja bem o caso da pandemia. Se você produzisse vacina aqui, o Brasil podia estar produzindo, você vacina os povos da América do Sul. Tá certo? Aí você diminui a vulnerabilidade nas fronteiras. Se você não tem conflito na América do Sul, você faz parcerias econômicas e estratégicas na América do Sul. Se você não tem conflito à vista com a China e com a Índia, você faz os BRICS e faz parcerias. Então, esse é o conceito de defesa nacional. Só que as Forças Armadas não estão cuidando disso, porque elas criaram a figura do inimigo interno. Essa figura do inimigo interno, Tatiana, nasceu da Guerra Fria, da Escola Superior de Guerra, que criou a ideia de que inimigo.
Guerra revolucionária. Para ter guerra revolucionária é inimigo. Isso foi levado para a segurança pública. Então, o negro é inimigo. O jovem negro na favela é inimigo. O pobre é inimigo. O PT é inimigo. Sem terra é inimigo. Então, você divide o país entre bons e ruins. O que é uma nação? É uma comunhão de destinos, de interesses. É uma comunhão diversificada. Na hora que você divide o país em quem é bom e quem é ruim, quem é inimigo e amigo, você leva o país para um beco sem saída. Então, esse é o grande problema. O que nós fizemos no governo Lula e Dilma? Aliás, não estou nem pegando só isso. O que nós fizemos nos 40 anos de democracia, de 79 até 2016? Foi construir um país que se encontrava. Aquilo que o Gilmar Mendes falou no voto dele é correto. A democracia é um regime de adversário, não é de inimigo. Então, nós fizemos Constituinte. Aí o velho Ulisses dizia, traz o povo aqui para dentro. Aí a gente dizia, um dia entra o pessoal da gravata, outro dia o pessoal da sandália havaiana, porque todos são brasileiros. Ele disse, tudo bem. Então, entrava a febre-banha, entravam os indígenas. Aí ele chegava e dizia, aqui a gente resolve tudo, que é a política. O que é a política, em última instância? É o conflito civilizado. Por isso que a política é que comanda a justiça. Se a política é o conflito civilizado, quem perde, ganha. Então, nesse sentido, a experiência da Constituinte foi riquíssima, né? A experiência dos governos Lula com aquelas conferências, o Lula... Eu assisti uma conferência que eu me emocionei, por exemplo, eu estava no Itamaraty, no Palácio dos Arcos, que é o maior palácio do Itamaraty, lá em Brasília, e teve uma conferência LGBT. E pediu a palavra uma companheira motorista de táxi da Paraíba. E ela disse, eu quero falar com o presidente Lula. E pegou o microfone e disse, eu estou aqui vivendo uma revolução, porque eu aprendi na vida a me defender com revólver e com peixeira, para enfrentar o machismo. Eu sou homossexual. Eu estou sendo recebido no Palácio dos Arcos pelo Lula, presidente da República. Para mim, isso é uma revolução. E é! Um país escravocrata, machista, você botar uma mulher... Falar isso dentro do Itamaraty, a classe dominante tremeu. Porque a classe dominante é escravocrata. É machista, é patriarcal. Então, eu digo para você, o Brasil luta para ser reconhecido. Então, essa ideia de tutores, que as Forças Armadas se arvora com o direito de tutores, e em nome disso fizeram barbaridades, nós temos que negar. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, vocês têm um privilégio, meninos. Vocês estão vivendo o ápice de uma transição interessante no Brasil. Isso pode dar numa coisa muito bela e pode dar numa tragédia, mas vocês estão vivendo. Você solta uma frase dessa assim no ar, né, Genuíno? A política é o conflito civilizado, por isso o que rege a justiça é a política. Claro. Você solta isso assim e sai falando, e segue falando. Pontualmente, qual é a ligação da imprensa com esse contexto? Eu vou te dar um exemplo. Para mim, existem 3 obstáculos para a democracia brasileira. Um é o sistema de justiça com base no lawfare. O segundo é a tutela militar, tutores. O terceiro é o monopólio privado dos meios de comunicação. E esse monopólio privado, Tatiana, eu vivi na Constituinte. Você sabe que a grande batalha na Constituinte foi o problema da comunicação social, porque a Cristina Tavares fez um relatório, nós da esquerda apoiávamos ela, indicada pelo então Mário Covas, senador, e a Aberte derrotou o relatório dela. Aí nós dissemos para a Aberte, Globo, vocês não vão aprovar o que vocês querem, nós vamos entrar numa espécie de obstrução selvagem. Foi daí que surgiu a ideia de obstrução selvagem. Valia tudo, quebrar microfone, cuspir, quebrar a mesa, e não teve votação. Aí o que o velho Ulisses chamou a gente lá, depois de um mês, na casa dele, na casa não, na sala, e disse, vamos negociar. Qual era a negociação? Vocês podem conferir isso no capítulo da comunicação social. Anuncia princípios na forma da lei. Conselho de comunicação, na forma da lei. Não pode ter monopólio, na forma da lei. E nunca ninguém teve força para mudar a lei. E um dos erros nossos, quando governamos o país, foi a gente não ter criado um sistema de comunicação para disputar com esse monopólio midiático. Porque o monopólio midiático... Eu não acredito em imprensa neutra.
Eu acho que a imprensa tem que ser imparcial. Ninguém é neutro na vida, vamos deixar claro. Essa palavra neutralidade é o farisaísmo. Ninguém é neutro. Já que a gente está discutindo filosofia, não existe neutralidade. Você pode ser imparcial. Imparcial, sim. Então, o juiz tem que ser imparcial, não neutro. Porque qualquer ação humana entra a subjetividade, entra o sentimento, entra a cabeça, não é neutro. Então, veja bem, você tem que ser imparcial. Agora, na hora que você cria no Brasil a imprensa de combate, a imprensa que faz campanha, a imprensa que faz a ideia do conluio com as instituições do Estado, acabou. Então, esse é o problema sério. Portanto, eu acho que a democracia brasileira ela será sempre inconclusa se não enfrentar a tutela militar, o sistema lawfare de justiça, que foi muito bem dissecado pelo voto do Gilmar, e essa questão do monopólio midiático. Esse é o problema sério, porque, veja bem, você cria um espetáculo, eu vivi isso. Qual é o espetáculo que te liquida? Eu era presidente do PT, assinei 2 empréstimos. Eu era avalista pela minha função legal. O PT declarou os empréstimos e pagou. O juiz determinou que o PT pagasse, o PT pagou. Aí o juiz disse, não, isso é fictício. Aí você vai para a televisão, bota os empréstimos, diz que você é manipulado. Mas fica só a versão dela. E eu vou te falar um exemplo que eu vivi com o Estadão. A minha relação com o Estadão sempre foi uma relação muito delicada, porque depois eu conto para vocês. Aí uma jornalista do Estadão, quando eu fui candidato a governador, olha bem como é que se faz o lawfare. Eu era candidato a governador. Pela legislação, eu tinha que registrar uma conta de campanha no meu CPF. Eu tinha que ter uma conta pessoal e uma conta de campanha. A legislação era assim. Aí veio uma mudança na legislação e disse, tem que ter uma CNPJ em vez de CPF. E o dinheiro do CPF tem que transferir para o CNPJ. Quando eu abri meu sigilo bancário na CPI da Mensalão, apareceu 500 mil no CNPJ da campanha do meu CPF. Aí qual foi a manchete do Estadão? Genuíno movimenta 500 mil sem informar a origem. Aí eu expliquei. Não, é por isso, mas ficou lá no cantinho de página. E aí eu andava por aí, o que a pessoa dizia? Pô, meu, tu mexe 500 mil com salário de deputado, como é que pode? Mas ficou essa narrativa. Então, eu estou mostrando para vocês como é eficiente essa manipulação. Aliás, eu fui lá no Estadão, falar com o dono do Estadão, que era o Rui Mesquita, e eu expliquei tudo para ele, ele disse, você tem razão. Se você entrar na justiça, você entra e eu recorro, mas você ganha, mas vai demorar. Agora, a jornalista fez errado. Você quer que eu demita ela? Eu disse, não. Eu vou deixar de escrever no Estadão. Porque eu tinha uma relação com o Estadão, por incrível que pareça, essas coisas da vida. Depois eu vou mostrar para vocês o porquê. Eu vou mostrar a prova que eu tenho aqui. A minha primeira grande entrevista sobre a guerrilha foi para o Estadão, no Jornal da Tarde, quando eu era professor de cursinho. Eu era um professor de cursinho que eu não podia dizer para os alunos de onde eu tinha vindo. Na época de 78, no Equipe Vestibulares. Alunos e alunas mais ou menos mais novas do que vocês, ou da idade de vocês. E minhas aulas eram aquelas, eu estava há 7 anos fora da civilização. Então, imagina dar aula de cursinho naquele tablado para 300 alunos com aquele microfone a lá Silvio Santos. Para mim era uma tortura. Da selva, prisão e da aula em cursinho. Mas eu aguentei porque eu precisava sobreviver. Aí o Estadão chegou para mim e disse, você tem que falar sobre a guerrilha, que eu vou fazer uma série de matérias sobre a guerrilha. Depois eu vou mostrar para vocês que eu tenho esse jornal até hoje. Aí eu disse que não falo porque vocês vão manipular. E até hoje, vocês sabem que depois da minha prisão, não tem falado para a grande imprensa. E aí um dia o Estadão chegou e disse, amanhã eu vou dizer no jornal que você não quer falar nem os militares. Aí eu achei que dava para dar uma volta por cima. Eu digo, então, eu quero uma carta do jornal dizendo que o que eu falar sai e os documentos que eu entregar são publicados. Aí o Rui Mesquita disse, eu topo. E eu, em fim de 78, em plena ditadura, dei uma entrevista, no que eu vou mostrar para vocês, página inteira, Jornal da Tarde, capa, e eu era professor do cursinho. Aí eu entrei na segunda-feira para dar aula, os alunos estavam anestesiados, porque o professor era terrorista. Entendeu? Aí foi uma coisa terrível do ponto de vista psicológico, né? E, enfim, aí eu tive que conviver com isso. E depois, aí eu comecei a escrever no Estadão.
E depois eu rompi quando eles fizeram essa matéria na época do Mensalão, que era uma mentira. Mas eu só estou dizendo para vocês como é fácil você plantar um espetáculo. Entendeu? Porque é a manchete que predomina. Então, eu digo para você, Tatiana, você colocou corretamente, o monopólio midiático é destruidor, porque ele vem acompanhado de uma narrativa da sociedade do espetáculo. Aliás, é outra questão importante que a gente pode discutir. A espetacularização da política e da sociedade. Tudo é um espetáculo. E como tudo é um espetáculo, o espetáculo pune, o espetáculo combate, o espetáculo isola, o espetáculo cria uma visão punitiva. E aí tem um problema para nós. E eu faço isso uma autocrítica também, já que eu estou discutindo a esquerda. Às vezes a esquerda é meio punitivista. A gente quer o olho por olho, dente por dente, o ajuste de conta. Nós não podemos ser punitivista. A madeira que bate no Chico, bate no Francisco, né? Então a gente tem que ser. Mas eu estou me alongando demais, viu, Tatiana? Mas não, a madeira que bate no Chico, bate no Francisco, parece o Lula dizendo, senhor juiz, hoje é comigo, mais para frente vai ser com o senhor. Toma cuidado. É. O que faltou para esses governos PT mudarem essa questão das mídias? Olha, companheira, primeiro, vamos deixar claro. Nós ganhamos a eleição em 2002 depois de um longo processo de avanço democrático do país. Porque é bom deixar claro para vocês, ó, quando eu saí da prisão em 77 e fui anistiado em 79, os ex-presos políticos que ajudaram a fundar o PT, eles eram mal vistos na sociedade, pessoal. Por exemplo, as primeiras greves, as primeiras reuniões, a gente ia com cuidado, porque a gente não era bem visto. Bem visto que eu digo assim, causava, opa, esses caras é terrorista, que é a ideia de terrorismo. Aliás, eu tinha um trauma quando eu saí da prisão, porque eu não conseguia atravessar a rua sem um susto, porque você fica 7 anos sendo teleguiado. Aí eu ia atravessar a rua, eu parava e eu falei com o médico, como é que é, meu? Ele disse, não, você tem que entrar no meio de uma multidão, mas não pode ter polícia. Aí teve aquele jogo Corinthians e Ponte Preta, há 23 anos que o Corinthians não era campeão. Ele disse, vai lá no estádio que vai fazer bem para você. Olha, eu vivia, foi o meu segundo habeas corpus. Quando eu entrei no Morumbi com os mais de 100 mil pessoas e eu abraçando corintiano, sem ninguém perguntar meu nome, e eu nem perguntar o nome de ninguém, e me beijava, eu abraçava, eu digo, estou libertado, estou livre. Finalmente eu ganhei o meu segundo alvará e virei corintiano desde aquele dia, que eu não consegui me separar dos corintianos. Fiquei a noite inteira andando na rua com o corintiano, junto. Onde eu via corintiano, eu me agregava, porque eles não perguntavam meu nome, nem eu perguntava o nome deles, que eu estava numa espécie de semi-clandestinidade. Então, eu acho que essas coisas são muito importantes para a gente viver. Por exemplo, eu conheci a cidade de São Paulo, já que vocês moram em São Paulo, eu conheci a cidade de São Paulo de uma maneira incrível, porque quando você vive clandestino, você não vive em endereço, você vive na rua, padaria, praça, circular, aquele circular que andava no centro, metrô não tinha, era ônibus, era trem. Depois eu passei a viver na cidade. Como professor, eu andava nos sebos para procurar livro. Então, essa coisa cria uma relação. Eu, por exemplo, digo, viu, meninas e meninos, que eu fui... Fortaleza, para mim, foi uma passagem. Na verdade, a minha cidade mesmo é São Paulo, porque eu criei um afeto. Meu primeiro emprego foi aqui, meu primeiro voto foi aqui, porque eu só fui votar em 82. Meu primeiro voto, eu virei corintiano aqui, a minha companheira é São Paulista, meus filhos são paulistas, e eu criei uma relação afetiva com essa cidade. É impressionante. Eu criei uma coisa que mais me machucava em São Paulo, quando teve o período do preconceito, das famosas rebeliões de direita em 2013, era imaginar que eu não pudesse andar na cidade. Eu amo essa cidade, eu tenho um afeto por essa cidade, pelas livrarias, pelos sebos, as praças, o centro velho, as bibocas que tem nessa cidade, porque eu conhecia, porque eu vivia clandestino. Então, eu digo para vocês, essa questão da cidadania, uma cidadania ativa, é fundamental para a gente construir este processo de felicidade material, espiritual, que eu vivi essas experiências dessa maneira. Por isso que eu digo para vocês, a experiência da mídia, para mim, eu vivi... A mídia, para mim, foi sangue e poesia também, porque eu era fonte, eu dava entrevista,
eu preparava as matérias, porque eu chegava cedo no Congresso para saber o que ia rolar. E quando eu vi que eu estava sendo atacado, olha, foi um desastre na minha cabeça, porque eu tinha relação até pessoal com algumas jornalistas e jornalistas. Então, você vê como essa coisa é... E eu tive ilusão. Então, eu estou dizendo isso para chegar, viu, Renata, na seguinte questão. O PT, quando a gente entrou no parlamento, a gente entrou com a imagem de que era radical. O PT é radical, o PT é isso, aquilo, outro. Aí a gente foi se transformando. Mas acontece que, quando a gente ganhou a eleição, a gente achou que a democracia era para valer, a burguesia topava negociar e o Estado não ia reprimir. Só que foi uma ilusão. A gente tinha que ter feito reforma na mídia, reforma nas Forças Armadas, reforma na riqueza, nós distribuímos renda e não riqueza, reforma nas instituições do Estado. Existe uma lei da política, da filosofia política. Quando você ganha o Estado sem mudar as estruturas, esse Estado se transforma em refém. E foi o que aconteceu com a Dilma, depois com Lula, e primeiro conosco, na ação penal 470. Então, eu acho que nós... Aí vem uma contradição, viu, Renata? A gente fez um puta governo porque botamos o povo no orçamento. Mas a gente achava que a classe dominante ia aceitar aquilo de graça, não aceitou. Uma vez eu falei com o Antônio Cândido, vocês sabem quem é, né? Professor Antônio Cândido, uma grande figura. Eu estava muito baixo astral quando eu voltei de Brasília. Eu disse, porra, professor, o que está acontecendo? Ele viu que eu estava triste e ele disse, fique tranquilo, vocês fizeram o maior feito, que foi botar o povo no orçamento. Agora, vocês se enganaram achando que a classe dominante ia aceitar isso de graça. Ela não aceitava, porque ela se formou matando, escravizando, massacrando. E vocês não se prepararam para a rebordosa. Ele tinha razão. Por isso que não teve resistência ao golpe. Porque a gente ganhou a eleição e depois fez ajuste fiscal com o Levi. Esse é o problema. E são escolhas políticas. E hoje eu estou à vontade, viu, para ser mais profundo para vocês, porque eu nasci com a ideia da luta armada. Quando o PT foi fundado, eu era a extrema esquerda do PT. Depois eu fiz um giro para o centro, no PT. E agora eu estou fazendo um giro para dar uma esquerdizada no PT. Mas é isso que eu estou fazendo. E envolve essa avaliação do governo, viu, Renato? E isso está de acordo com o que o Lula disse ontem no pronunciamento, na coletiva, que ele disse assim, está falando que a gente polariza. O PT sempre ganhou polarizando. O problema do PT é quando ele não polariza. Aliás, na defesa dos trabalhadores e dos pobres. Você viu a piada que saiu hoje na rede social? Eu não sei de quem é, mas não é minha. Aí eles dizem, esse pessoal que critica a polarização, entre aqueles que defendem a terra plana e a terra redonda, tem uma polarização. Não, é assim, o Bolsonaro diz, a terra é plana, o Lula diz, a terra é redonda, a mídia comenta, não aguentamos mais essa polarização. E a outra brincadeira é uma companheira da advogada da Bahia que diz o seguinte, pessoal, a terra é redonda, mas eu tenho um lado. Isso.